Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flá Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa terça-feira importante, terça-feira de jogo da nossa paixão, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de trazer todas as informações do Flamengo e as principais notícias, eu pediria a você, rubro-negro, que não é inscrito no nosso canal, que você faça a sua inscrição, que deixe o seu like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Então, dito isso, feito o merchan do canal, nós vamos agora trazer as notícias do Mengão sem enrolação. O Flamengo fez ontem à tarde sua última atividade em preparação para a partida de logo mais no Maracanã contra o Boa Vista, partida essa da 9ª rodada do Campeonato Carioca, versão Taça Guanabara. Muita expectativa pelo resultado do treino de ontem, uma vez que já se tinha a confirmação da ausência de Gerson e dos prováveis retornos de Nicolás de la Cruz e também de Eric Pulgar. Num primeiro momento, imaginava-se de la Cruz substituindo o Gerson e fazendo par de volância com Eric Pulgar. E com a entrada de Luiz Araújo na ponta direita, ele que veio sendo muito utilizado por Tite durante toda a temporada. Mas aí, meus amigos, reviravolta total no treino do Flamengo. Com informação do jornalista Fred Gomes do portal GE, o volante Eric Pulgar pode e deve ser desfalque hoje contra o Boa Vista. O chileno está com uma virose, apresentou febre e dificilmente estará em campo logo mais contra o Boa Vista, às 21h30 no Maracanã. Fred Gomes também trouxe a informação de que o zagueiro Fabrício Bruno também será poupado do jogo de hoje, sendo substituído por Davi Luiz. Caso a provável ausência de Pulgar se confirme, Igor Jesus, que foi muito bem contra o Bangu, segue na equipe. O provável Flamengo diante disso é o seguinte: Rossi, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Igor Jesus, De la Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Bom, meus amigos, o retrospecto entre Flamengo e Boa Vista é amplamente favorável ao Flamengo. Já foram realizadas 21 partidas, onde o Flamengo tem uma larga vantagem sobre seu adversário. Foram ao todo 16 vitórias do Flamengo, 4 empates e 1 derrota em 2012. Portanto, há 12 anos que o Flamengo não perde para o Boa Vista. Meus amigos, a arbitragem para essa partida de logo mais no Maracanã contra o Boa Vista está definida pela Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. O árbitro vai ser Alex Gomes Stefano, assistido na bandeira 1 por Luiz Cláudio Regazzoni, na bandeira 2 por Hugo Filemon Soares Pinto e no árbitro de vídeo, mais popularmente conhecido como VAR, Rodrigo Carvalhais Miranda. Meus amigos, a transmissão da partida entre Flamengo e Boa Vista você poderá assistir em 3 formatos. No formato TV aberta vai ser transmitido pela Band, no formato TV fechada vai ser transmitido pelo Band Esportes e no formato streaming será transmitido no canal GOT lá no YouTube. Bom, atualização sobre o estado de saúde de Gerson. Conforme informação trazida pela dupla de dirigentes do Flamengo, Braz e Espindo, durante a entrevista coletiva de ontem à tarde, o meio-campista Gerson deve deixar o hospital hoje. Aguardemos para ver se o Flamengo vai disponibilizar algum boletim médico sobre o caso do Gerson, que até o momento preocupa, né? A gente vê pouca notícia, então a gente fica preocupado. Sobre a venda de ingressos para hoje, diante do Boa Vista, até ontem não tinha sido emitido nenhuma parcial de venda de ingressos, mas é sabido que poucos ingressos foram vendidos para essa partida, né? Podemos ter o menor público do Flamengo nos últimos jogos na temporada 2024. Ainda há lugares disponíveis para todos os setores do campo. Então, tá aí. Bom, meus amigos, os rubro-negros já estão
Rubro-negros, já estão à venda os ingressos para a partida da Superliga Feminina de Vôlei entre Flamengo e São Caetano na próxima sexta-feira, dia 23, às 21 horas, com transmissão do Sport TV. Foram disponibilizados para essa partida uma carga de 5.000 ingressos, que tem valores variando entre R$ 20 e R$ 60. Agora, prestem atenção nessa informação que eu vou trazer. Meus amigos, sabem quem mais arrecadou com bilheteria no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca de 2024? Em primeiro, não tem espanto. Flamengo é o primeiro com 4.119.000. Em segundo, agora vem o espanto, a FERJ, pessoal. A Federação de Futebol do Estado de Mineiro é a segunda colocada em termos de bilheteria no Campeonato Carioca, 3.518.000. Em terceiro lugar, o Vasco com 2.624.000. Em quarto, o Botafogo com um déficit, negativo de 325.000. E em quinto, o Fluminense, que também teve um déficit, um negativo de 470.000. Então, pasmem, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro perde apenas para o Flamengo por poucos valores, né? Lembrando que a FERJ ganha de toda a partida que é disputada no Campeonato Carioca 10% da renda bruta, não é da renda líquida. Bom, o Flamengo anunciou ontem a contratação, o Flamengo Futebol Feminino anunciou ontem a contratação da volante Nicole, ex-Grêmio. Ela chega para reforçar o sub-17 do futebol feminino do Flamengo. Meus amigos, cresce também a expectativa pela lista definitiva dos relacionados do Flamengo para as disputas da Libertadores Sub-20, que será disputada no Uruguai no período entre 2 e 17 de março próximos, né? Agora, comemora a nação, comemora para valer. Nesta segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou mais um acordo milionário. Serão 330.255.000 reais para a gestão e exploração das placas de publicidade nos jogos do time como mandante no Campeonato Brasileiro de Futebol. Por 142 votos contra 6 e também 2 abstenções, os conselheiros do Flamengo aprovaram o acordo com a Brax. A empresa pagará ao Flamengo 24 milhões nessa temporada, depois 50 milhões em 2025, 55 milhões em 26, 60 milhões e meio em 27, 66,55 milhões em 28 e, no último ano, 73 milhões e 200 mil no último ano. Ainda tem mais, garotos, ainda tem mais, rubro-negros. Depois de aprovar o acordo milionário com a Brax para as placas de publicidade, o Flamengo votará novo patrocínio em breve. O clube aproveitou a reunião do Conselho Deliberativo ontem e convocou novamente o Conselho para que os membros do Conselho Deliberativo para aprovação da parceria com a Kauai, que vai usar o espaço das mangas da camisa, onde era a CIL, né? A análise dos números acontecerá no próximo dia 22 de fevereiro, às 18h30, na sede da Gávea. Então, dia 22 já tem novo patrocínio do Flamengo sendo votado, que é o do Kauai, que vai ficar, da Kauai, que vai ficar no lugar da CIL, que foi embora. Meus amigos, hoje à noite no Maracanã, antes da partida entre Flamengo e Boa Vista, os atletas Davi Luiz e Everton Cebolinha serão homenageados pelo Flamengo, pois ambos alcançaram a marca de 100 jogos vestindo o manto sagrado rubro-negro. Falando em 100 jogos, quem iria completar 100 jogos também hoje contra o Boa Vista seria o zagueiro Fabrício Bruno, que teve a informação de que vai ser poupado por Tite amanhã na partida contra o Boa Vista. Estão definidos os horários dos jogos do Flamengo no Sub-19 no torneio internacional do Marrocos. Os rubro-negros estreiam hoje, dia 20, às 8 horas da manhã de Brasília, contra o Feit Union Sport do Marrocos. E depois voltam a jogar amanhã, quarta-feira, às 7h30 da manhã, contra o Copenhague da Dinamarca. Então vamos ficar acompanhando
a garotada do Flamengo disputando um torneio internacional lá no Marrocos. Meus amigos, ontem foi dia de entrevistas no CT Ninho do Urubu. Primeiro falou a Fabrício Bruno, ele que renovou o contrato do Flamengo, depois teve a entrevista coletiva de apresentação de Matias Vinha e depois os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, falaram aos jornalistas que estavam presentes lá na coletiva de apresentação de Matias Vinha. Nós vamos trazer aqui um resumo de cada fala. Resumo da fala de Fabrício Bruno, resumo da fala de Matias Vinha e resumo da fala de Marcos Braz e Bruno Spindel. Então vamos lá. Fabrício Bruno. Primeiro, Fabrício agradeceu ao Flamengo pela renovação de contrato. Tratou a convocação para a seleção como um sonho, mas sim um projeto de carreira que ele ainda pensa muito. Falou também do zagueiro Léo Ortiz, que foi seu companheiro lá no Bragantino. Falou da amizade com ele, falou do jogar junto e falou também do grande jogador que é Léo Ortiz. Falou também da alegria de quando o telefone dele tocou e do outro lado da linha estava o Marcos Braz perguntando, querendo levá-lo ao Flamengo. Aceitou de pronto, sem titubear. Lembrando também que Fabrício Bruno, né, completaria hoje, diante do Boa Vista, 100 jogos, caso tivesse em campo, né? Como ele foi ser poupado, então fica para o Fla-Flu o Fabrício Bruno completar 100 partidas. Sobre a entrevista coletiva de Matias Vinha falou maravilhas da torcida do Flamengo, que ficou impressionado com a torcida do Maracanã. Disse que chega para ganhar e jogar muito, já que na Itália não poderia ter essa ambição, né? Porque o time lá, o Sassuolo, era pequeno. Sobre o só jogar no Palmeiras, que ele foi questionado, ele disse, ele foi rápido, claro e objetivo. Eu falei o que eles queriam ouvir. Para bom entendedor, meia palavra basta. Ficou também impressionado com a torcida do Flamengo quando lá da pré-temporada dos Estados Unidos, no jogo treino, não acreditou na quantidade de torcedores que lá nos Estados Unidos tinha o Flamengo. Agora, falar de Marcos Braz. Marcos Braz falou que desconhece alguma proposta pelo centroavante, alguma proposta da Europa pelo centroavante Pedro. Falou também da negociação de Ortiz. Agradeceu ao jogador pelo empenho, entendeu que o Flamengo tem alguns limites, né? O Flamengo fez uma proposta, entendeu também que o Bragantino tem a expertise de querer cobrar aquilo que acha que é certo, e aí ele deixou em aberto que até o dia 7 de março, quando fecha a janela de transferência, o Flamengo pode e talvez vá qualificar o seu elenco, que significa que vai chegar algum reforço. Comentou também que tinha contratação encaminhada com o Flamengo daquela viagem à Europa. E aí eu me lembrei, e ele disse que era de Portugal. Devia ser aquele volante Al-Musrat, lá do Braga de Portugal, que depois foi até vendido para o time da Turquia. Falou também da não contratação de Igor Coronado, né? Ele disse, questionado pelo repórter, de que o Igor Coronado viria de graça, ele disse, procure lá no Corinthians para você ver se ele veio de graça. Não íamos pagar o clube, mas íamos pagar ele. Essas foram as palavras de Marcos Braz. Bom, meus amigos, essas são as notícias de hoje. Eu quero desejar aqui um grande jogo para o nosso Mengão, logo mais no Maracanã contra o Boa Vista, para que a gente possa um placar com muitos gols, para que a gente crie saldo de gols, que a gente volte à liderança da competição e que a gente dê o próximo grande para conquistar primeiro a Taça Guanabara e depois o Campeonato Carioca. Bom, meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, dizendo um fique com Deus, um até logo, um até breve, ficam com Deus, que eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui, meus amigos.